Coisas simples que viraram artigos de luxo. Tá preparado? Então, bora pro assunto. Número 10. Morar de aluguel. Houve um tempo em que sair das casas dos pais era um rito de passagem natural, quase burocrático. O plano era simples: arranjar um emprego qualquer, alugar um lugar decente e começar a vida. Hoje, essa transição se transformou em uma análise de risco digna de Wall Street. O conceito de pagar aluguel sofreu uma mutação bizarra, deixando de ser um custo fixo para se tornar o protagonista absoluto do seu contra-cheque. A especulação imobiliária criou fenômenos curiosos, como o estúdio gourmet de 18 metros quadrados, onde é possível escovar os dentes, cozinhar um miojo e usar o vaso sanitário sem precisar dar um passo sequer. O mercado imobiliário chama isso de moradia inteligente para o nômade digital. Mas a tradução livre para o português claro é: você paga o preço de uma mansão para viver dentro de uma caixa de sapatos com Wi-Fi. A regra dos 30% da renda gastos com moradia virou uma lenda urbana, substituída pela realidade de entregar metade do salário para um proprietário que se recusa a consertar a infiltração no teto. Basicamente, estamos todos pagando para ter o privilégio de não dormir na chuva. E o preço desse ingresso sobe toda vez que uma cafeteria hipster abre no bairro. Se continuar assim, em breve o sonho da casa própria será substituído pelo sonho de dividir um beliche com 3 estranhos e um gato. Número 9. Picanha no churrasco. O churrasco de domingo já foi a instituição mais democrática deste país. Bastava um saco de carvão, alguns amigos e aquela peça de picanha que, embora não fosse exatamente barata, cabia no orçamento do brasileiro médio. Agora, a picanha subiu de categoria social e está frequentando círculos que a maioria de nós só vê pelo Instagram. Ela deixou de ser uma carne para se tornar um investimento de renda variável, guardada em prateleiras de supermercado que parecem vitrines de joalheria. Essa mudança alterou a própria arquitetura do prato brasileiro. Onde antes brilhava a gordurinha dourada da picanha, hoje encontramos um desfile interminável de pão de alho, asinha de frango e o onipresente churrasco de legumes, que é apenas uma forma polida de dizer que a carne acabou no primeiro round. A pressão social sobre o churrasqueiro aumentou. Errar o ponto de uma peça que custa o preço de um pneu novo é agora um crime passível de julgamento internacional. O corte tornou-se tão místico que qualquer carne com formato triangular agora tenta se passar por ela, criando uma crise de identidade nos açougues. A picanha virou o símbolo de uma era em que o prazer de comer bem exige um financiamento em 12 vezes sem juros. Hoje em dia, se você sente cheiro de picanha na vizinhança, ou alguém ganhou na loteria, ou o vizinho está apenas queimando um perfume caro. Número 8. Gasolina. Alimentar um motor de combustão interna no Brasil tornou-se um exercício de masoquismo financeiro. Antigamente você parava no posto, dizia completa com a confiança de um herdeiro e ainda ganhava um jogo de copos de brinde. Atualmente, o painel digital da bomba de combustível gira mais rápido do que as batidas do coração do motorista. E pedir para completar o tanque é um ato de coragem que pode exigir a entrega de um órgão vital como garantia. O brasileiro desenvolveu habilidades sobre-humanas de economia de combustível por pura necessidade. Dirigimos no ponto morto em descidas, desligamos o ar-condicionado sob um sol de 40 graus e evitamos qualquer aceleração brusca como se o pedal fosse de vidro. A flutuação dos preços internacionais e o câmbio transformaram o ato de ir à padaria em uma decisão geopolítica complexa. O etanol, que deveria ser o herói da economia, muitas vezes resolve acompanhar os preços do petróleo, apenas para manter o suspense e a nossa ansiedade em dia. A gasolina deixou de ser um fluido utilitário para ser tratada como um extrato raro de dinossauro processado em laboratórios suíços. Ver o ponto de combustível sair da reserva virou um novo ápice de satisfação pessoal, um momento de luxo efêmero que dura até o próximo semáforo. Basicamente, seu carro não bebe mais combustível, ele degusta um blend caríssimo enquanto você chora discretamente sobre o volante. Número 7. Ter carro próprio. Houve um tempo em que o carro popular não era apenas uma categoria de marketing, mas uma realidade matemática. Você trabalhava, juntava uns trocados e comprava um veículo que vinha com o luxuoso opcional de ter 4 rodas e um motor que funcionava na maioria das vezes. Hoje, tentar comprar um carro zero no Brasil exige o mesmo planejamento financeiro necessário para colonizar Marte. O conceito de entrada mudou de um valor razoável para algo que se assemelha ao resgate de um sequestro internacional. A extinção do carro acessível transformou o ato de dirigir em um símbolo de status involuntário. Os modelos de entrada agora custam o preço que há uma década pagaria por uma caminhonete de luxo ou um pequeno apartamento no interior. Além do preço de compra, existe o ritual anual do IPVA,
que parece uma multa que o governo te aplica por ousar não andar a pé. Adicione a isso o seguro, as revisões que custam um rim e o fato de que qualquer batidinha no para-choque exige o financiamento de uma nova linha de crédito. O resultado é uma frota de seminovos que são vendidos a preços de relíquias históricas. Ter um carro na garagem hoje não é mais uma questão de mobilidade, é uma declaração de que você desistiu de ter qualquer outro hobby pelos próximos 72 meses. Basicamente, seu carro se tornou um membro da família que exige mesada alta e nunca ajuda a lavar a louça. Número 6. Sair para comer fora. Antigamente, o maior dilema de jantar fora era escolher entre a pizzaria do bairro ou aquele restaurante de comida caseira onde o garçom te chamava pelo nome. Agora, o simples ato de olhar um cardápio exige um preparo psicológico digno de um monge tibetano. A inflação dos alimentos e dos serviços transformou o lazer gastronômico em uma operação de alta complexidade financeira. Onde antes pagávamos pela comida, agora pagamos pela experiência, pelo conceito e, aparentemente, pelo aluguel caríssimo do lustre do estabelecimento. Surgiram taxas que se multiplicam como gremlins. Os 10% viraram 13%. O couvert artístico custa o preço de um show na Broadway. E a água da casa muitas vezes é tratada como um vinho premiado. Até o tradicional PF, prato feito, subiu de categoria, ganhando nomes pomposos e preços que fazem você questionar se o feijão foi cultivado em solo sagrado. Comer fora deixou de ser um descanso da cozinha para se tornar um evento trimestral que precisa ser aprovado pelo seu gerente de banco. Essa gourmetização forçada de tudo, do hambúrguer ao espetinho de esquina, criou uma barreira onde o prazer de não lavar louça custa metade do seu orçamento de lazer. Se o garçom trouxer a conta em uma pastinha de couro, prepare-se, você provavelmente está pagando pelo couro da pasta também. Número 5. Viajar de avião. Houve um breve e glorioso momento na história recente em que viajar de avião era quase tão acessível quanto pegar um ônibus interestadual, com o bônus de não levar 20 horas para atravessar 3 estados. Hoje, os aeroportos voltaram a ser santuários do privilégio. O processo de comprar uma passagem aérea agora envolve desvendar algoritmos misteriosos que mudam o preço dependendo da força do vento ou do seu nível de desespero para visitar a família no feriado. A promessa de que cobrar pelo despacho de bagagem baixaria o valor das passagens envelheceu tão bem quanto leite no sol. Agora, você paga para levar a mala, paga para escolher onde vai sentar e, se bobear, paga pelo ar comprimido da cabine. O espaço entre as poltronas foi reduzido de forma que, se você tiver mais de 1,60 m, suas joelhadas no passageiro da frente contam como uma sessão gratuita de massagem shiatsu. O lanche gratuito foi substituído por um copinho de água e o privilégio de comprar um amendoim pelo preço de um jantar completo. Voar tornou-se um exercício de paciência e logística financeira, onde o glamour da aviação foi substituído pela sensação de ser uma sardinha enlatada que pagou o preço de caviar pelo frete. No fim das contas, a única coisa que realmente voa rápido hoje em dia é o dinheiro da sua conta bancária na hora do check-in. Número 4. Chocolate. Seu cérebro está programado para buscar açúcar e gordura como mecanismo de sobrevivência, mas a indústria brasileira decidiu transformar esse instinto em um teste de fidelidade financeira. Houve uma época em que comprar uma barra de chocolate era um prazer impulsivo, algo que você pegava na gôndola do caixa sem nem conferir o visor do preço. Agora, o chocolate atravessou a fronteira entre doce e investimento de alto risco. A primeira mudança perceptível foi o fenômeno do encolhimento. As barras, que antes eram generosas, agora parecem amostras grátis de si mesmas, ficando tão finas que você quase consegue ler um jornal através delas. Além do tamanho, temos o mistério da composição. O cacau tornou-se um convidado ilustre que raramente aparece na festa, sendo substituído por uma mistura audaciosa de açúcar e gordura vegetal hidrolisada. O resultado é um produto que muitas vezes se recusa a derreter na boca, preferindo aderir ao paladar como se fosse uma cera colorida. Durante a Páscoa, a situação atinge níveis surreais, onde um ovo oco de 200 gramas custa o mesmo que um jantar completo para 2 pessoas. O chocolate virou um artigo de luxo que entregamos como presente diplomático em datas especiais, porque comprar para o consumo próprio numa terça-feira qualquer exige uma justificativa moral muito forte diante do extrato bancário. No fim das contas, estamos pagando o preço de joia por uma barra de gordura saborizada que antigamente servia apenas para calar a boca de uma criança chorando no mercado. Número 3. Veterinário e cuidados com pets. Imagine explicar para o seu avô que o cachorro da família
família agora precisa de uma sessão de acupuntura e uma dieta rigorosa livre de glúten. Antigamente, o tratamento padrão para qualquer pet era uma mistura de restos de comida e um banho de mangueira no quintal caso ele estivesse realmente sujo. Hoje, ter um bicho de estimação é como sustentar um herdeiro aristocrata que se recusa a trabalhar. O mercado pet brasileiro explodiu e com ele os preços de qualquer intervenção básica. Uma consulta veterinária hoje pode custar mais do que um check-up humano completo. E se o seu gato decidir espirrar num domingo à noite, prepare-se para empenhar o televisor da sala para pagar a taxa de emergência. A alimentação também sofreu uma mutação elitista. A ração agora é dividida em castas sociais: Premium, Super Premium e aquela que provavelmente é feita de pó de meteorito, dado o valor do quilo. Existem creches para cães, planos de saúde específicos e shampoos que deixam o pelo do animal mais sedoso que o seu próprio cabelo após um mês de salão. Esse fenômeno de humanização transformou o Totó em um membro da família que possui um custo fixo mensal capaz de fazer qualquer economista chorar. Basicamente, o seu cachorro é o único membro da casa que vive como um rei absoluto, enquanto os donos dividem um miojo para conseguir pagar o patê de cordeiro dele. Número 2. Videogame e jogos. Houve um tempo em que o maior desafio de um jogador era soprar o cartucho com força suficiente para o jogo funcionar. Hoje, o maior desafio é conseguir pagar o boleto da pré-venda sem entrar no cheque especial. O videogame deixou de ser um brinquedo de criança para se tornar um hobby de elite, onde o console custa o preço de uma moto usada e os jogos individuais competem diretamente com o valor da sua conta de luz. A entrada na nova geração tornou-se um filtro social, onde possuir o hardware mais recente é uma ostentação maior do que exibir um relógio de marca. E o gasto não para na compra do aparelho. Vivemos na era das assinaturas obrigatórias e das microtransações infinitas. Paga-se para ter o jogo, paga-se mensalmente para poder jogar online com os amigos e se quiser que seu personagem use uma armadura azul em vez de cinza, lá se vão mais alguns reais convertidos em moedas misteriosas invertidas. Os grandes lançamentos agora chegam às lojas custando quase um terço de um salário mínimo, transformando o ato de zerar um game em uma demonstração de poder aquisitivo. A diversão eletrônica virou uma máquina de moer orçamentos, onde a experiência é constantemente interrompida pela notificação de que o limite do cartão foi atingido. É a única forma de entretenimento onde você paga uma pequena fortuna para se estressar com um chefe impossível e ainda sente que saiu ganhando. Número 1. Mussarela. Chegamos ao topo da nossa lista com um ingrediente que é a alma do café da manhã e da larica noturna brasileira: a mussarela. Antigamente, você ia à padaria e pedia 200 gramas de queijo com a mesma casualidade de quem compra um pãozinho. Hoje, ao ver o preço por quilo no visor da balança, é comum sentir uma leve tontura e reconsiderar se o seu sanduíche realmente precisa de cobertura. A mussarela deixou de ser o acompanhante universal para se tornar a estrela cara de um prato que você consome com parcimônia, contando as fatias como se fossem notas de dólar. O fenômeno por trás desse encarecimento envolve desde o custo de produção do leite e a entre-safra, até a logística de refrigeração. Mas para o consumidor, o resultado é puramente emocional. Surgiu até a infame mussarela análoga, ou cobertura sabor queijo, uma espécie de impostor culinário que brilha, mas não derrete direito, feito para enganar o estômago de quem não pode mais arcar com o produto real. O tradicional misto quente, antes a refeição oficial de quem estava com pressa ou pouco dinheiro, virou um item que exige planejamento financeiro. Se a fatia vier um pouco mais grossa, o valor final do lanche já começa a flertar com o preço de um almoço executivo. Basicamente, derreter queijo sobre qualquer comida hoje em dia é um sinal de ostentação que faria a nobreza do século XVIII sentir inveja. Qual dessas coisas você mais sente falta de consumir sem precisar olhar o extrato bancário antes? Ou será que você descobriu um substituto criativo para sobreviver a essa era de luxos básicos? Conta aqui nos comentários a sua experiência ou o seu desabafo sobre o custo de vida atual. Vou adorar ler as histórias de vocês enquanto decido se compro um chocolate ou pago a conta de luz.